Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra, né? Vamos dar continuidade aqui na nossa leitura diária. Hoje, sábado, dia 30 de março, né? Final de semana aí prolongado, de feriado, Páscoa, né? Nós estamos na sexta-feira ontem, hoje sábado, amanhã domingo de Páscoa e o último dia do mês de março, não é isso? 31 de março amanhã, exatamente. E a gente está aí iniciando um novo livro. Ontem começamos o livro de Juízes. E hoje, então, a gente vai continuar aí nesse segundo dia dentro do livro de Juízes, tá bom? Sexto dia da semana 14, capítulo 3, 4 e 5 de Juízes. Então, estamos aí dentro do livro de Juízes. O início da decadência de Israel, né? Depois da morte de Josué, entra um grande declínio e Israel começa a ter atitudes totalmente contrárias a todo o ensino que tanto Moisés quanto Josué tiveram até esse momento, né? Algumas gerações já se passaram e parece não terem aprendido o que realmente eles precisavam fazer para que Deus estivesse com eles, derramando bênção sem medida. Capítulo 3 diz assim: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal, Hermon até Lebo-Amate, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles. Muito triste, né? A gente lê um negócio desse aqui. Eu fico impressionada. Conforme eu vou lendo todo ano, o livro de Juízes é o que mais me chama a atenção, em todos os sentidos. Vamos lá. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e a Será. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele, e a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gerá. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. E o rei respondeu: calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei, até o cabo penetrou com a lâmina. E como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela.
Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram, e lá estava o seu senhor caído no chão morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes, com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Capítulo 3, então, começa falando sobre esses momentos de início de guerra entre as nações vizinhas ou até as próprias nações que permaneceram, os povos que permaneceram ali em Israel. Mas o capítulo 3 em especial fala sobre Otoniel, esse primeiro juiz que libertou Israel de uma primeira possível opressão. Possível não, que houve durante alguns anos. Israel foi opresso pelo povo que estava ali oprimindo, e Otoniel foi esse libertador. Depois vem Eude, que também liberta Israel dos moabitas, e por último aqui um trecho bem pequeno sobre Sangar. Pouco se fala dele, desse juiz, mas ele também deixou Israel no momento de grande paz, quando libertou ele dos seus inimigos filisteus também, tá bom? Capítulo 4. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-los com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. E respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir e a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinham armado sua tenda junto ao carvalho de Zanaim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Cícera reuniu os seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Arosete-Ragoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Ragoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: venha,
Entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. E ela abriu uma vasilha de leite feita de couro e deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Capítulo 4 vai falar sobre esse episódio de uma profetisa chamada Débora, em que ela chama um homem da tribo ali, né, de Efraim, e fala que o Senhor está entregando mais um opressor em suas mãos. E muitas pessoas dizem que quem venceu essa guerra foi Débora. E na verdade não, Débora só se tornou a participante disso com a palavra profética, né? Quem vence essa guerra é Jael, uma outra mulher, a mulher de Éber, que realmente faz justiça com as próprias mãos, matando o comandante Cícera, né? Um homem extremamente terrível, impiedoso nas suas guerras por causa dos seus carros de ferro, e essa mulher sozinha numa tenda consegue matar o maior inimigo de Israel nesse momento da história. E foi o que Débora profetizou, né? Por causa da atitude de Baraque, que era um comandante de Israel, dele não ter sido talvez alguém corajoso, ou suas atitudes até aquele momento não eram condizentes com aquilo que Deus queria dele. Deus entrega nas mãos de uma mulher totalmente sem capacidade militar, e ela mata o maior comandante daquela época que oprimia Israel. Capítulo 5, para nós finalizarmos a nossa leitura de hoje, é um capítulo lindo, que é o Cântico de Débora, né? Após essa guerra que foi vencida, nesse momento, Débora se desperta num cântico totalmente profético, espiritual, onde ela relata, então, todos esses acontecidos até esse momento. Vamos ler, capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mulher em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, 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 irrompa em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguia você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras a ouvir o balido dos rebanhos?
Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Asser permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali, nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanac, junto às águas de Meguido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão. Galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhes coalhada. E ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Cícera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e transpassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ele ali ficou, morto. Pela janela olhava a mãe de Cícera. Atrás da grade ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Por que custa a chegar o ruído de seus carros? As mais sábias de suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma. Estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas com despojos para Cícera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo? Assim pereceram todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força, e a terra teve paz durante 40 anos. Capítulo 5 é um cântico lindo de Débora, né? Tanto de Débora quanto de Baraque, cantando essa vitória do Senhor sobre os seus inimigos, sobre o exército de Cícera, né? Sobre esse opressor daquele momento da história. O Senhor deu a vitória para o seu povo nesse momento, através de uma mulher, da esposa de Éber, Jael. Essa mulher é bendita entre muitas mulheres, porque ela fez aquilo que precisava ser feito com o grande inimigo do povo de Deus nesse momento. Como é lindo, né? A gente lê um texto como esse. O final fala sobre a mãe de Cícera, né? Que está ali esperando o seu filho com todos os despojos, com aquilo que ele venceu na guerra, e contrário a isso, seu filho estava morto, porque era um opressor de Israel, né? Então a gente vê aí esse cântico sendo entoado por Débora, e o povo de Israel, a partir desse momento, começa a cantar também esse cântico deles, contando às próximas gerações aquilo que o Senhor fez através de Débora, através de Baraque, através de Jael, com esse comandante chamado Cícera. O nome dele parece bem feminino, mas era um homem, né? A gente lê o texto e dá a impressão de uma mulher, mas é um homem chamado Cícera. Amém, queridos? Amanhã, então, domingo de ressurreição, domingo de Páscoa, a gente vai estar lendo sobre um grande homem de Deus também, no tempo dos juízes, chamado Gideão. Então, eu queria que você não perdesse, né, essa oportunidade de estar meditando na palavra amanhã, nesse domingo, meditando sobre esse homem chamado Gideão. Um texto maravilhoso também. A gente vai ver um grande libertador se levantando para libertar Israel do seu opressor daquele momento. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo sábado aí para vocês. E até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.